Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio de meio de semana sobre NFL. 3 jogos na temporada daqui pra frente, aquele momento Divisional Round é o momento que passa ali e você começa a lidar com a mortalidade da temporada da NFL, depois só em setembro. Temos que aproveitar. Aliás, podcast Cara dos Esportes não para durante a off-season, continuam 2 episódios por semana sobre NFL, falando de draft, mercado de free agent, mudança dos times, expectativas para a próxima temporada. Off-season da NFL não para nunca. No programa de hoje, a gente vai falar de um time que já está na off-season, que é o Buffalo Bills. Foi eliminado pelo Kansas City Chiefs, terceira vez que a equipe é eliminada nos playoffs pelo Kansas City Chiefs, consecutiva na era Josh Allen, nessa rivalidade Josh Allen contra Patrick Mahomes. O que os Bills precisam fazer para conseguir dar esse último passo? Depois vamos falar dos 3 treinadores que foram contratados já, né? 8 cargos abertos, agora não lembro se foram 8 ou 7, mas foram 8, né? Com o Mark Vrabel, que foi a maior surpresa, foi 8. 8. 3 já foram preenchidos. Primeira contratação de fora aconteceu nesse último dia, né? Porque as outras foram promoções internas, né? O cara foi elevado ao cargo de head coach. E no final, o penúltimo episódio da nossa série de prêmios individuais, né? Que a gente tem feito sempre nesse podcast de terça para quarta. Hoje falaremos do Comeback Player of the Year e Offensive Player of the Year, né? Offensive Player of the Year, jogador ofensivo do ano, Comeback Player of the Year, melhor retorno. E no programa de hoje eu vou conversar, como você já ouviu, com o meu amigo Caio Miari, editor do The Score. Ele participa muito do preview da rodada aqui, que é exclusivo para apoiadores. Se você não escutou ainda, se torne apoiador, link tá na descrição. Mas eu gosto também de conversar sobre outros assuntos com o Caio. Conversamos sobre NBA antes da gente entrar no ar. Ambos somos fãs de Harry Potter também. Tava jogando, inclusive, o Hogwarts Legacy. Parei só por causa do podcast. Hoje é meu dia de folga no The Sport, então eu parei só pra gravar. Eu não consegui retomar ainda, mas Caio, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes. Já vou jogar a bola pra você com o nosso primeiro tópico do programa de hoje, que é o Buffalo Bills. O Buffalo Bills é o time mais próximo de você aí em Toronto, né? Toronto é pertinho de Buffalo. Na época do meme do Bora Bill, você foi num jogo, eu quis te oferecer dinheiro pra você fazer um vídeo gritando Bora Bill e você não aceitou, mas tudo bem. Bills eliminados, como eu falei, terceira vez na era Patrick Mahomes e Josh Allen. A equipe eliminada nos playoffs e muita decepção. Pela primeira vez o jogo foi em Buffalo, não em Kansas City. O que a equipe faz seguindo em frente? É a hora de demitir Sean McDermott, mudar tudo que não seja o Josh Allen, obviamente? Ou é hora de ter calma? O que você faria se você fosse o dono do Buffalo Bills? Gabriel, o sentimento inicial aqui foi de assim, esse time nunca mais vai ganhar. Porque tem até uma questão com os times de Toronto, né? Que é, por exemplo, todo mundo aqui tem o time de hockey no gelo, né? O Toronto Maple Leafs é um time que não ganha desde 1967, já teve várias derrotas, daquelas de partir o coração, né, desde então. O Toronto Blue Jays não ganha desde 1993 na Major League Baseball. O Raptors foi a grande exceção, que acabou ganhando em 2019, mas tirando isso, Toronto é uma cidade que sofre muito com o esporte. Como você falou, o Buffalo Bills é o time aqui do lado, é o time mais próximo, é considerado meio que o time da cidade. Já teve bateu no Super Bowl 4 vezes e perdeu as 4 seguidas. Antigamente o Bills jogava uma vez por ano em Toronto. Jogava, né? Aqui, do lado aqui de casa, inclusive no estádio do Toronto Blue Jays, o Rogers Center. Enfim, o sentimento inicial era que esse time é meio que amaldiçoado e a gente não vai ganhar nunca. Claro que passa um pouquinho da emoção. E assim, a gente olha para esse time dos Bills, Gabriel, acho que tem 2 formas de olhar. Se a gente olha para o elenco está 43 milhões de dólares acima do teto salarial, né, projetados para entrar em 2024, então tem muita coisa para mudar. O time está com uma situação do salary cap complicada, porque agora o contrato do Josh Allen
já tinha sido renovado até 2028, só que o impacto dele no teto salarial até essa temporada era do contrato de calor ainda, então era pequenininho. A partir de agora vai começar a mudar, então eles vão ter que reestruturar o contrato do Josh Allen, o contrato do Von Miller, o Von Miller muito provavelmente não vai ficar no Buffalo Bills com esse contrato mais, né? Então vai ter que ter muitas mudanças no Buffalo Bills. Agora, pode até parecer, acho que talvez não seja isso que os torcedores dos Bills queiram ouvir nesse momento, mas eu acho que o Buffalo Bills tem que continuar fazendo quase que a mesma coisa que está fazendo. Eu não acho que o Buffalo Bills, o problema do Buffalo Bills não é ele mesmo. Eu acho que o Buffalo Bills continua fazendo as coisas certas, só que ganhar na NFL é muito complicado. E o Buffalo Bills deu um azar danado de estar na mesma conferência do Patrick Mahomes. Cara, você tem que arrumar um jeito de ganhar do Patrick Mahomes. E o Buffalo Bills, por exemplo, achei que quando trouxe o Von Miller, era muito pensando nos playoffs fazer uma jogada diferente. Não funcionou. Só que assim, são vários free agents meio significativos, né? O Gabe Davis é free agent, o Micah Hyde é free agent, o AJ Epinesa é free agent, o próprio Leonard Floyd, que foi só um ano de contrato, mas jogou, fez uma temporada interessante. Então o Buffalo Bills vai ter dificuldade em manter esses jogadores. Mas assim, o Josh Allen continua no time, que é a coisa mais importante. Acho que o Buffalo Bills vai continuar muito produtivo enquanto ele estiver lá. O Ed Oliver vem de uma temporada espetacular. O James Cook mostrou que pode ser um cara muito útil. O Khalil Shakir nessa reta final de temporada mostrou que ele pode ser um cara. Todos esses caras são jovens que estão no Buffalo Bills. O próprio o Dalton Kincaid, na segunda metade da temporada, foi muito utilizado e vai ser um tight end interessante. Então, assim, talvez não seja o que o torcedor dos Bills queiram ouvir, mas eu acho que esse time continua tendo as peças certas e tem que estar no ano certo. As lesões atrapalharam muito, vai ter o Matt Milano voltando, mas eu não acho que tem que ter alguma mudança drástica nesse time dos Bills, não. A comparação fácil desse time do Buffalo Bills é com o Houston Rockets do James Harden, né? Que era um excelente time, o Harden teve grandes temporadas, mas bateu de frente com um dos melhores times da história da NBA, né? Chegou a estar muito perto de eliminar, mas acaba não conseguindo. Exatamente, bateu de frente com o Golden State Warriors do Stephen Curry, e depois do Kevin Durant, e Stephen Curry, e Draymond Green, e Andre Iguodala, e Klay Thompson. Então é complicado quando você bate de frente com um time tão bom, né? Eles estão disputando contra o cara que teve o melhor começo de carreira da história da NFL. Patrick Mahomes, indiscutivelmente, 6 anos como titular, 6 anos, pelo menos, na final da AFC. 5 dessas finais da AFC jogando em casa, vai ser a primeira que ele vai jogar fora, em Baltimore. Bateu de frente com um time historicamente bom, né? E perdeu naquele jogo maluco de 13 segundos em 2022, na temporada 2022. 2022, na temporada 2021. Perde de um field goal errado agora, né? Nessa temporada. Então são detalhes, né? E pro azar do Buffalo Bills, eles estavam do lado errado desses detalhes. E eu concordo plenamente. Não é o ano, não é a hora de você pensar em, vamos demitir o Sean McDermott, vamos mudar tudo. Eu acho que é um time que precisa de uma reformulação no elenco, parecida com a que o Kansas City Chiefs fez, né? Os Chiefs, eles trocaram o Tyreek Hill, foram preventivos desse ponto, saíram antes. Os Bills já não estão mais nessa posição com o Diggs, porque o Diggs já mostrou um declínio claro nessa temporada, né? A gente viu nesse jogo contra os Chiefs, por exemplo, uma recepção que o Diggs de 2 anos atrás, 1 ano atrás, faria, né? Naquele passe longo. Faria com uma mão. No último quarto ainda, o passe perfeito do Josh Allen. Então o time precisa dar uma reformulada nesse elenco. Quando você tem um quarterback como o Josh Allen, é muito mais fácil. Você não vai ter um ano de baixa com o Josh Allen, né? Se você acertar, você pode voltar a brigar pelo Super Bowl já na próxima temporada, né? E eu fiz uma lista aqui de jogadores, o Caio já citou alguns. Von Miller, eu acho que eu consigo ver a possibilidade de uma reestruturação desse contrato, talvez. Mas nesse contrato atual ele não volta para a próxima temporada. Ele fez um ano péssimo, vindo de lesão, já tem 34 anos, a equipe pode poupar $6 milhões cortando o Von Miller, então imagino que ou ele vai aceitar uma reestruturação muito grande, ou ele vai ser cortado. O Stephon Diggs, como eu falei, eu acho que ele é um grande candidato para ser trocado, porque por mais que ele não seja o mesmo Stephon Diggs, ele ainda é um bom wide receiver. Eu acho que ele pode ter valor para um time, por exemplo, um Houston Texans da vida, um Chicago Bears, um time com um quarterback no contrato de calouro, e o
Diggs, se os Bills trocarem ou cortarem ele depois de 1º de junho, eles poupam 19 milhões de dólares, né? É muito dinheiro e a equipe precisa poupar, como o Caio bem falou, né? A questão do contrato do Josh Allen começa a apertar. Tre'Davious White, Caio, ele é um cara que parece mais velho do que ele realmente é. Ele tem 28 anos, um histórico de lesão grande, faz algum tempo que ele não fica saudável. Quando ele tá saudável, ele é um cornerback muito bom para esse esquema do Sean McDermott. Mas a equipe pode poupar 10 milhões de dólares se cortar ele. O que você acha que vai ser do futuro do Tre'Davious White? Eu acho que os Bills continuam com ele. A secundária dos Bills eu não tô muito preocupado, pra ser muito sério. Eu acho que o time vai atrás de algum cornerback ou safety no draft, até porque os safeties são mais sérios. Mas, por exemplo, com uma temporada inteira contra o Ron Johnson, com o Rasul Douglas e contra o Tre'Davious White saudável, eu acho que faz muito sentido. Então, eu acho que o Buffalo Bills vai ter que reestruturar muitos contratos, até o próprio contrato do Josh Allen. O Josh Allen é um cara que, pelo discurso dele, ele vai reestruturar o contrato sem problema nenhum com o time, né? Mas eu acho que o Tre'Davious White, especificamente, quando ele volta, né, da lesão muito grave dele 2 anos atrás, ele não volta tão bem. Nesse ano, ele já estava muito melhor até ele sofrer a lesão. Acho que a gente viu muito mais o Tre'Davious White que fez ele, por exemplo, um All-Pro, que liderou a NFL em interceptações 4 anos atrás. Então, eu acho que ainda faz sentido manter um cara desse no elenco. Gabriel, para mim, a principal questão do elenco dos Bills foram os 2 jogadores que a gente mais enfatizou aqui, que é o Stefon Diggs e o Von Miller. Não necessariamente por causa dos 2 jogadores, mas eu acho que são 2 posições que, se você ranqueia as posições mais importantes para você ganhar um Super Bowl, essas são talvez 2 das 5 posições mais importantes, talvez 2 das 3, né? Que é o Edge Rusher e a posição de wide receiver número 1. E o Buffalo Bills precisa de um cara melhor nesse quesito. Eu acho que o Buffalo Bills tem um quarterback excepcional, uma base de um elenco muito sólida, mas o cara que faz a diferença no ataque e na defesa, além do quarterback, eu acho que o Buffalo Bills tá faltando, e eu acho que isso que talvez pode ser o que faz uma diferença. Uhum. Por exemplo, um sack, um fumble forçado, ou, por exemplo, uma recepção aquela do Diggs. Então eu acho que o Buffalo Bills encontrar, ou talvez resgatar a carreira ou reerguer a carreira do Stefon Diggs, ou encontrar um wide receiver número 1, ou talvez fazer uma troca no draft para pegar um wide rusher mais sólido. Eu acho que essas deveriam ser as maiores prioridades do Buffalo Bills entrando nessa off-season. Eu tenho prioridade diferente pro Buffalo Bills. Eu acho que o wide receiver, concordo com você, mas eu gostaria de ver um investimento pesado em cornerback, né? E eu acho que o Buffalo Bills é um time que nessa off-season não é aquele time que tá precisando de um cara pontual. Eu acho que é um time que tá precisando trazer 3 wide receivers para encontrar 2 razoáveis. Trazer 3 cornerbacks para encontrar, de repente, um que possa ser um titular em bom nível, e o Tre'Davious White voltar a jogar em bom nível também ajuda bastante. Então, eu acho que é um time que precisa de profundidade nessas posições, né? Edge rusher também, concordo. Posição de safety fica fácil porque o Micah Hyde é free agent. O Jordan Poyer, você não poupa tanto assim cortando ele, apesar de ele ter se machucado esse ano também. Eu acho que o Micah Hyde sai, não acho que ele renova com o Buffalo Bills. Jordan Poyer fica. O Dawson Knox, ele claramente perdeu espaço com o Dalton Kincaid, mas ele renovou recentemente. Não poupa muito dinheiro se ele for trocado ou se ele for cortado, então ele fica. Gabriel Davis vai com Deus, não acho que ele renova com o Buffalo Bills. As 2 temporadas dele, após aquele playoff fantástico dele, foi uma grande decepção. Não acho que ele fica. Jordan Phillips, mais veterano, 31 anos, eu acho que vai embora. E o AJ Epenesa, eu acho que pelo preço certo seria uma boa renovação, porque a gente viu em momentos ali que ele teve espaço para ser o edge rusher titular. Eu achei que ele jogou muito bem. E eu acho que ele é um cara que não é o contrato de topo de mercado, obviamente, mas aquele contrato mediano, talvez um contrato de 3 anos, sei lá, 20 milhões de dólares por ano, talvez seja um pouquinho caro, mas algo entre 15 e 20, eu acho que pode ser um bom valor pro AJ Epenesa e ele ter esse papel maior. Então, você concorda sobre o Epenesa? Concordo 100%, e todo torcedor dos Bills querem que ele fique. Porque ele é um cara que a carreira, ele fora muito o seguinte: ou ele vai chegar no quarterback forçar um sack, ou ele não vai fazer nada. Ele não tinha meio que o meio termo, ele não tinha tanta consistência snap após snap. Esse ano ele mostrou mais. Ele teve, por exemplo, pick six nessa temporada. Ele mostrou uma explosão. O jogo dele ele colocou em outro nível nessa temporada. Ele foi os caras ali, os edge rushers. O Ed Oliver, claro que foi o melhor jogador ali
do front seven dos Bills, pelo menos do front four, mas o AJ Epenesa dos edge rush dos Bills foi o que mais incomodou os quarterbacks adversários. E assim, perder ele significa que os Bills teriam um problema para encontrar uma super estrela na posição e encontrar um complemento para essa super estrela. Então assim, eu acho que ele retornar, ele já conhece o sistema de jogo, a torcida dos Bills gosta dele, ele vem numa projeção de carreira interessante, então eu acho que manter ele faz muito sentido. E fora o elenco do Buffalo Bills, eu não acho que grandes mudanças na comissão técnica. Eu acho que tem que ter uma grande mudança. Eu gostaria de ver o Sean McDermott trazer um coordenador defensivo. Ele desempenhou esse papel nessa temporada, né, depois da saída do Leslie Frazier, mas eu acho que ele precisa de um cara específico. Claro que essa defesa... O principal problema da defesa dos Bills em 2023 e 2024 foram as lesões, né, mas ter um cara específico eu acho que ajudaria. Eles precisam efetivar o Joe Brady, e aqui eu acho que é muito mais a questão de se eles vão conseguir segurar o Joe Brady do que optar por não efetivar, porque a gente viu esse ataque dos Bills melhorar muito bem, e fez uma coisa que a gente nunca viu na Sarah Josh Allen, se tornou um dos melhores ataques terrestres da NFL, né, com o Joe Brady. Então ele tem que ser efetivado, e eu gostaria de ver o Sean McDermott delegar essa defesa a um coordenador defensivo... Não que ele não seja de verdade, né? Mas um coordenador defensivo específico. Agora mudar, demitir Sean McDermott, eu acho que a gente está há pelo menos um ano disso se tornar uma discussão real. Teve muita gente, né, logo depois do jogo, que falou para demitir o Sean McDermott e tudo mais, pelo menos, principalmente nas redes sociais. Mas assim, será que tem algum treinador candidato assim que o Buffalo Bills poderia contratar que faria uma diferença tão grande? Eu não acho que o Buffalo Bills perdeu o jogo, por exemplo, dos Chiefs por causa do Sean McDermott. Não tem nada, o Sean McDermott não fez nada. O time limitou o Kansas City Chiefs a 27 pontos, que nessa era do Mahomes é muito aceitável. A defesa, que é o ponto-chave do Sean McDermott, fez tudo que poderia ter feito, eu diria. De novo, as lesões destruíram o Buffalo Bills. O Buffalo Bills jogou contra o Kansas City Chiefs sem os dois linebackers titulares. A gente está falando do Matt Milano e do Terrell Bernard, que vem de uma temporada muito, muito, muito surpreendente, muito sólida. Então, assim, eu não acho que o Buffalo Bills poderia ter feito muita coisa diferente, não. Vai nos mínimos detalhes. Às vezes um passe dropado, às vezes, por exemplo, o field goal que aconteceu. E isso... Assim, ninguém questionava, por exemplo, o Taylor Boyd. Então não é que, por exemplo, a culpa do Sean McDermott que manteve o kicker, deveria ter tirado o kicker antes. Não, o kicker do Buffalo Bills era meio que uma unanimidade do time. Enfim, eu não acho que o Buffalo Bills perdeu por causa do treinador. Eu realmente não acho. Eu acho que, por exemplo, uma mudança que o time tinha que ter tido durante a temporada foi mudar o coordenador ofensivo, que é o Ken Dorsey, e acabou ficando o Joe Brady. Isso aconteceu durante o ano. O Buffalo Bills teve um ano de altos e baixos, mas terminou a temporada bem. E o Sean McDermott até merece mérito pelo fato de ter feito essa mudança. Nem todo mundo faz. A gente viu, por exemplo, o torcedor do Pittsburgh Steelers vai saber bem o tanto que o Mike Tomlin demorou para demitir o Matt Canada lá em Pittsburgh. Ficou muitos e muitos anos. Enfim, eu não acho que demitir o Sean McDermott seja a resposta, não, Gabriel. E, de novo, não é o que o torcedor do Buffalo Bills quer ouvir, mas se a gente olhar, por exemplo, Gabriel, acho que você vai lembrar o Peyton Manning no Indianapolis Colts. Peyton Manning draftado em 1998. Peyton Manning até 2005, ele passava pela... A narrativa em torno dele era que ele nunca ia ganhar um Super Bowl, que ele estava na mesma conferência do Tom Brady, que ele ia perder tudo. Era uma conferência muito difícil, porque também tinha o Big Ben vindo em ascensão no Pittsburgh Steelers. O Peyton Manning não foi ganhar até 2006. E nesse período ele perdeu 2 jogos de playoff pro Pittsburgh Steelers e perdeu 2 jogos de playoff pro Tom Brady, incluindo no ano que talvez seja a melhor temporada individual do quarterback na história, que foi 2004. Então, tem que ter paciência, tem que ter calma. É muito difícil ganhar na NFL. O Buffalo Bills, eu acho que tem a coisa certa. Algum ano vai ser o ano dos Bills. Eu quero acreditar. O Buffalo Bills, lembrando, é um dos 12 times que não tem título de Super Bowl na NFL, uma campanha vitoriosa. Isso aumenta a pressão, mas eu acho que o Josh Allen, com o que ele tem construído, eu acho que o Buffalo Bills continua muito, muito forte, apesar da derrota dos Chiefs. Tem o segundo melhor quarterback da NFL, na minha opinião. Josh Allen, pra mim, é o segundo melhor quarterback da NFL. E quando você tem um cara como esse, você já parte de um piso muito alto, né? E 4 anos seguidos. 4 anos seguidos com 40 ou mais touchdowns combinados. Isso é uma coisa assim... o teu wide receiver pode ser ruim, ou o teu jogo corrido pode ser ruim. 40 touchdowns que o seu quarterback tá te garantindo por temporada. Isso assim... é muita coisa. E eu acho que você vai citar as interceptações do Josh Allen, que eu acho que é o número
que as pessoas exageram muito. Se você for olhar interceptação por interceptação do Josh Allen, tem muitas interceptações. Um Hail Mary no final do primeiro tempo. Uma terceira descida longa que ele arrisca uma bomba, né? Que é um arm punch e tal. Então não é que ele não tá lançando interceptação numa primeira para 10 no campo de defesa todo jogo, né? Acho que existem interceptações e interceptações. E outra, você vive com o bom e com o ruim de um cara que é tão agressivo como o Josh Allen, né? Então eu não tenho nenhuma preocupação. Acho que você muda uma ou outra jogada. A conversa aqui era que os Chiefs não conseguiriam vencer o Buffalo Bills, né? Esse ano tinha que passar uma reformulação completa nos Chiefs, porque não tem wide receiver, o Travis Kelce já tá muito velho. É muito detalhezinho. Era assim, aquele fumble do McCall Hardman. Enfim, muito. O esporte é muito detalhezinho. E um field goal errado tem que fechar as portas do Buffalo Bills. Não é muito isso, né? Se o Diggs não sofre aquele drop no passe longo, e se os Chiefs não conseguem aquele drive rápido de 13 segundos 2 anos atrás, a conversa era totalmente diferente. Então, eu sei que... Igual, por exemplo, Gabriel... Não, pode terminar. Não, pode. Não, eu ia falar, por exemplo, se o Lamar agora perde pro Kansas City Chiefs em casa, vai ter a mesma narrativa do Baltimore Ravens, que o Lamar nunca vai ganhar o Super Bowl. Então, tem que ter calma. Tem que ter calma. Eu acho que continuar fazendo a coisa certa. Eu acho, por exemplo, você pega outros times que meio que tiveram problemas no Philadelphia Eagles. Eu estaria muito mais preocupado se eu sou torcedor do Philadelphia Eagles do que eu todos como torcedor do Buffalo Bills, se fosse o caso, entendeu? Então, assim, eu acho que o entre aspas, colapso do Buffalo Bills não me preocupa muito. É uma derrota que acontece nos playoffs da NFL. O principal responsável pela derrota do Buffalo Bills é a variabilidade de um jogo da NFL, né? Muito mais... Claro, é um time perfeito? Claro que não, né? Mas não tem time perfeito na NFL, né? E eu acho que o Buffalo Bills está na primeira prateleira. Vamos falar de treinadores agora contratados. A gente já teve 3 contratações e a mais recente que a gente vai começar, que é a primeira que um time contrata alguém de fora da franquia. O Tennessee Titans contratou o Brian Callahan, que era coordenador ofensivo do Cincinnati Bengals desde 2019. Ele vai ser o substituto do Mike Vrabel. O que você acha dessa contratação, Caio? Gabriel, não era a contratação que mais me agradou, não. Eu queria... Primeiro que se eu fosse o Titans, eu não teria mandado o Mike Vrabel embora. E eu acho que você vai... A característica principal do Mike Vrabel e do Brian Callahan é muito diferente. A gente está falando de um cara mais defensivo, um cara mais... de montar um time mais físico, um cara... um discurso mais afiado dentro do vestiário, diria assim, para o Mike Vrabel. Quando a gente está falando de um cara igual o Brian Callahan, que é um cara que a expectativa é que ele vai chegar e vai colocar o ataque do Tennessee Titans no outro patamar. O Brian Callahan, que tem bagagem ofensiva na carreira, né? Começou com o Denver Broncos, aquele time que tinha o Peyton Manning, aí ele foi técnico de quarterback dos Raiders e dos Lions, com o Raiders com o Derek Carr e os Lions com o Matthew Stafford, e agora ele ficou nos últimos 5 anos ali na comissão do Zach Taylor, a maioria desses anos com o Joe Burrow. Então ele já trabalhou com vários quarterbacks muito bons. Agora, é um cara que não tem nenhuma experiência, a gente pode colocar assim, chegando num time que é terra arrasada, a gente pode colocar assim. O Tennessee Titans passa por uma reformulação muito grande. Derrick Henry não deve continuar, o Ryan Tannehill não deve continuar, o Will Levis, ele é o cara. O Will Levis começou a carreira dele com 4 touchdowns, né, na estreia, mas nos jogos seguintes foram 4 touchdowns combinados o restante inteiro. Então, assim, eu não vi o suficiente do Will Levis. Então, não é uma contratação que me agradou muito, mas a gente tem que dizer também, Gabriel, o Tennessee Titans não foi o único time que estava muito interessado, né? A gente viu o Carolina Panthers, o Atlanta Falcons, todos colocaram o Callahan como finalistas na procura deles com o técnico, então significa que ele tem impressionado a liga de forma assim como um todo. Então, o Brian Callahan é um cara que inicialmente quando eu vi o nome dele como finalista e tal, realmente não me chamou tanto a atenção, né? E aí eu fui conversar com pessoas que conversam com pessoas dentro da liga e realmente o nome dele era muito mais quente do que eu acho que muita gente de fora tem noção, e eu acho que o exemplo disso que justifica esse otimismo, de novo, primeira ressalva que eu devia ter feito no começo, a gente aqui não sabe se vai dar certo ou se vai dar errado. Contratação de head coach
é o mais difícil de prever entre tudo que a gente debate aqui, né? Eu achei que o Mike McDaniel nos Dolphins ia ser um desastre, e ele hoje é um dos técnicos que eu mais gosto na NFL. Eu achava que o Dan Campbell ia ser um fracasso no Detroit Lions, enfim, não tem como. É muita coisa pra dar certo, a gente nem não vê, a gente não sabe o que é, tem muita coisa que a gente nem sabe, então é muito difícil de prever. Feita essa ressalva, o Brian Callahan, o ponto que acho que faz ter otimismo com a contratação dele é o que ele fez com o ataque dos Bengals na lesão do Joe Burrow, com o Jake Browning na última temporada. Com o Jake Browning, a gente viu um ataque seguindo muito das tendências que estão dando certo na NFL, né? Um time que passa em primeira descida, segunda descida, que é o momento mais eficiente para passar a bola. É um time que jogava mais under center, né? Que é o quarterback colado ali no center e ali fazer play action under center. Os números mostram que é muito mais eficiente do que qualquer outro tipo de jogada. Algo que os Bengals não fazem tanto porque o Joe Burrow não gosta de jogar under center, né? Então, quando o Joe Burrow tá em campo, é meio que o ataque do Joe Burrow, e tudo que a gente vê de especial, na minha opinião, é o fato de você ter o Joe Burrow, o Ja'Marr Chase e o T. Higgins, que é um baita trio. Com o Jake Browning, a gente viu um quarterback não draftado que tá na liga há algum tempo ficar no top 10 das principais métricas avançadas, né? Tipo, índice de passes completados acima da expectativa, EPA por jogada e tudo mais. Então, me leva a crer que o Brian Callahan ele tem uma visão interessante do que é montar um ataque na NFL. Mas ainda tem aquilo tudo que a gente não sabe, o trabalho de bastidor de um head coach, que é muito difícil de prever, principalmente pra gente de fora é impossível prever. E eu vou discordar sobre a questão do Mike Vrabel. Eu defendi a demissão. Não acho que precisava acontecer, mas eu entendo por que aconteceu. Mas se ela aconteceu, eu prefiro o time dar um giro de 180 graus e ir para uma direção totalmente diferente do que tentar recriar o Mike Vrabel. Porque, na minha opinião, essa é meio que a receita pro fracasso, né? E acho que se aplica um pouco ao New England Patriots com o Jerome Mayo. Eu gostaria de ter visto os Patriots indo atrás de um cara, um giro de 180 graus também em relação ao que era o Bill Belichick. Porque o Jerome Mayo, ele pode vir a ser um grande head coach, mas ele não vai ser o Bill Belichick. E aí ele vai sempre ter essa comparação. Então, eu gosto quando um time toma a decisão de demitir um técnico e tenta ir para um estilo totalmente diferente. Porque o Titans precisa dessa mudança e os Patriots precisam dessa mudança também. O Brian Callahan é um técnico, a gente pode colocar um técnico moderno, né? Pelo menos é isso que o Tennessee Titans quer que ele seja. Então, como você falou, ele é um cara que vai mexer no ataque do time, fazer o ataque do time ser mais criativo, fazer o ataque do time ser aquele... ter aquela produtividade, ter aquela criatividade que a gente tem visto, que são os que os times sempre querem encontrar desde que o Sean McVay veio para a NFL. Eu vi uma estatística, Gabriel, que é bizarra desde 2022. Então, desde a temporada 2022, ou seja, 2 temporadas se passaram, todos os times da NFL, todos mudaram o coordenador ofensivo. Todos. Que assim, mostra o quanto que seu coordenador ofensivo na NFL hoje coloca a pessoa em visibilidade na liga e o quanto o tanto de coordenador ofensivo bom que a NFL vem tendo, né? Agora com os Bengals, com o Callahan, todos desde 2022. Vamos ver, eu acho que o Tennessee Titans, e agora já fazendo meio que defendendo o caso do Brian Callahan, eu acho que tem que ter paciência. Eu acho que o Tennessee Titans não pegou o Callahan pensando em resultados imediatos. Claro que na NFL você quer ganhar, são 17 jogos só, você espera o ano inteiro por causa disso. É um jogo muito físico, então não tem corpo mole. Mas o projeto do Tennessee Titans, ainda mais pela incerteza no elenco principalmente, não é para chegar e virar um candidato ao Super Bowl em 2024. Um pouquinho mais longo, eu acho que o Callahan vai melhorar principalmente o ataque do time, que foi muito mal em 2023. É o primeiro estágio de uma reconstrução que o Tennessee Titans tem, né? E o Will Levis, pra mim, ele vai ter uma temporada meio Sam Howell no Commanders no ano passado, né? Que ele vai ter oportunidade, se der certo, ótimo, se der errado, a gente vai ter uma escolha alta no draft, né? Porque os Titans, se eu não me engano, tem a escolha 7? 7 ou 5? Sétima escolha geral. Então tá um pouco fora do alcance dos principais quarterbacks da classe.
Não acho que a equipe vai mergulhar de cabeça pra subir, dar múltiplas escolhas. Eu acho que o Will Levis vai ter a chance. Não acho que vai dar certo. Não vi nada no Will Levis que me faça acreditar que ele é a resposta a longo prazo, mas ele tem algum potencial que eu acho que não é a pior das apostas, né? Tem um braço muito bom e tal. Mas vamos ver. Vamos ver o que vai ser. Os Titans eu acho que é um time que entra no primeiro estágio de uma reconstrução. O Las Vegas Raiders... Aliás, vamos começar pelos Patriots, porque eu citei ele indiretamente. A equipe promoveu o Jerod Mayo ao cargo de head coach, né? E tinha uma linguagem no contrato dele que colocava ele como sucessor do Bill Belichick, não garantia que ele seria promovido no caso de uma saída do Bill Belichick, mas acabou se confirmando. O Bill Belichick teve muitos supostos sucessores, né? Acho que o Josh McDaniels era o mais apontado, mas quem teve de fato isso escrito no contrato foi o Jerod Mayo, que foi campeão como jogador com o New England Patriots, né? Ele venceu o Super Bowl 49, era um linebacker, era um bom linebacker, não era espetacular, mas era um linebacker muito bom. Ele vem trabalhando, ele é basicamente coordenador defensivo dos Patriots há algum tempo. Ninguém tem esse título nos Patriots há muitos anos, mas ele era o cara logo abaixo do Bill Belichick no comando da defesa. Eu não gostei. De novo, difícil prever e tal, não sei o quê. Mas eu queria ver os Patriots rompendo com o belichickismo, né? Tipo, o dinizismo. Eu gostaria de ver uma direção diferente. Um head coach de ataque, um head coach jovem, uma reformulação completa desse elenco. Porque o Jerod Mayo, pelo menos nos primeiros anos, a comparação vai ser sempre com o Bill Belichick. E não tem como você comparar alguém ao melhor treinador de todos os tempos. Então eu acho que é uma posição difícil pro Jerod Mayo. E eu achava que os Patriots deveriam ir para uma reformulação total. Os Patriots meio que queriam mudar de treinador, mas não queriam, né? Pegando o Jerod Mayo. Eles perceberam que o Bill Belichick meio que, igual relacionamento alguma vez acaba, time e treinador sempre no final vai ter um fim, e foi esse caso do Bill Belichick, mas o time acha, né, o Robert Kraft ainda acha que essa é a melhor forma para ganhar. Então, assim, se você olhar, o jeito que o Bill Belichick levou os Patriots é muito... não é nada convencional, né? Porque é um time que não tinha o general manager, é um time que não tinha coordenador defensivo, muitos anos não tinha nem coordenador ofensivo, né? Depois que o Josh McDaniels sai, teve aquele ano que foi Joe Judge e Matt Patricia juntos, enfim, não tinha nada. Hoje nos Patriots ninguém sabe quem que é ninguém, porque o Bill Belichick era o cara que tomava conta de tudo e fazia ali. Tanto é que os Patriots pegam o Jerod Mayo e os Patriots talvez vão pro draft sem ter um general manager ainda, né? Porque o time fica... Porque ainda não sabe quem vai ser depois do Bill Belichick, talvez ele não só promoveu alguém que já tá no time. Então, assim, eu acho que só aos poucos, o próprio Jerod Mayo já falou que ele vai nomear um coordenador de ataque e um coordenador de defesa. Então, eu acho que isso passa a ser interessante para um cara que está começando sua carreira agora. Mas, assim, Gabriel, eu não me incomodou ver o Jerod Mayo lá, não. Eu entendo que o teu ponto, e eu acho que ele é de fato justo. Mas a gente pode muito questionar bastante, assim, será que o modelo, né, o Patriot Way, que é, por exemplo, quando o Bill Belichick estava lá, será que não está um pouco já ultrapassado? Será que o Jerod Mayo vai ser inovador o suficiente para mudar isso completamente, ou ele vai ser só um Bill Belichick sólido, mas ainda piorado, porque ninguém se compara a ele? Isso eu acho que a gente pode questionar, e vale lembrar que os Patriots estão numa divisão que tem alguns dos melhores ataques da NFL. Né? Se você olhar o Josh Allen, a gente já falou dele, mas o Miami Dolphins vem de um ano sólido ofensivamente com o Tua Tagovailoa, e o New York Jets, a expectativa do Rodgers voltando é que o ataque vai ser muito sólido. Os Patriots não tem um quarterback. Então vai ser muito interessante ver o que os Patriots vão fazer na terceira escolha geral. Os Patriots têm muito espaço no teto salarial, é o quarto time que vai ter mais espaço no teto salarial na Free Agency em 2024. Então vai ser muito interessante. Estou muito curioso para ver o que o Jerod Mayo vai fazer nessa primeira off-season dele como técnico dos Patriots. Eu só não sei o que tem nos Patriots pós-Tom Brady que faria o torcedor ficar animado com
manter essa linha, né? Essa linha de sucessão. Mas é muito por causa... A defesa dos Patriots continua muito boa. A defesa dos Patriots com o Belichick e agora com o Jordan Mayo muito provavelmente vai continuar muito sólida. O sistema defensivo dos Patriots continua sendo muito bom. O que eu acho que o Jordan Mayo dá de diferente para os Patriots em comparação ao Belichick, Gabriel, é, por exemplo, talvez não ser tão teimoso em relação a sair da casinha, né, ir fora da casinha para pegar um coordenador defensivo. Talvez não demorar tanto para colocar um quarterback no banco, para fazer uma mudança. Eu acho que esse vai ser, talvez, tentando pensar como o Robert Kraft, né, o dono dos Patriots, eu acho que isso que é o que pode mudar. Porque o Bill Belichick, eu acho que tem um legado intocável na NFL, mas um cara mais velho, um cara que conhece o futebol americano, que começou a conhecer lá atrás, ele meio que tentava insistir sempre nas decisões que ele tinha feito desde o começo. Talvez o Jared Mayo, por ser um cara mais novo, tá mais acostumado e ter visto muito dos erros dos Patriots, o Jared Mayo ajudou os Patriots a ter uma dinastia como jogador, como coordenador, e depois viu a dinastia acabar da sideline, ele estava dentro do time. Então eu acho que o que eu acho que os torcedores dos Patriots esperam é que ele viu os erros do Bill Belichick, principalmente de tomada de decisão nesses últimos 2-3 anos, e ele pode oferecer algo diferente. Porque esse time dos Patriots, Gabriel, com um ataque acima da média, vamos colocar assim, pode incomodar porque, de novo, a defesa continua bem. A outra contratação que aconteceu foi no Las Vegas Raiders, na verdade uma efetivação. Antonio Pierce, que substituiu o Josh McDaniels, né, quando ele foi demitido ao longo da temporada. Ex-linebacker do New York Giants, venceu o Super Bowl com a equipe. Gosto muito do Antonio Pierce como jogador. Mas o que você achou da contratação dele, da efetivação dele como head coach, que parece que teve um lobby muito forte dos jogadores? Talvez foi a decisão que eu tenha ficado menos surpreso. O Antonio Pierce foi 5 vitórias e 4 derrotas, né? Os Raiders tiveram desde que ele foi efetivado, que ele começou como técnico interino. O ataque do time continuou um desastre, mas a defesa foi muito sólida. Em EPA por jogada permitida, foi a segunda melhor da NFL, com o Antonio Pierce, só perdeu para a defesa do Cleveland Browns. Então essa é meio que a esperança dos Raiders. Os jogadores publicamente falaram, o Davante Adams mostrou suporte para ele, o Josh Jacobs e o Max Crosby. Até muita gente falou que ele poderia ser trocado, pediu uma troca se o Antonio Pierce não fosse efetivado. Então, assim, o vestiário dos Raiders, o Antonio Pierce ganhou o cargo efetivo, né, permanente, porque ele ganhou o vestiário. Foi muito sólido, mas assim, eu também acho que é uma contratação. Esse time dos Raiders vem passando por muita dificuldade. O time que não ganha um jogo de playoff desde a temporada 2002. Sempre toca esse treinador, mas é o primeiro técnico de mentalidade defensiva que o Mark Davis contrata. Ele tinha pegado, por exemplo, o John Gruden, pegou o Josh McDaniels, e eles deram muito errado. Dessa vez ele tem um técnico que talvez não seja um gênio dentro de campo, mas ele tem o vestiário na mão e ele sabe extrair o melhor, principalmente do lado defensivo. Eu estou muito curioso para ver quem que os Raiders vão pegar para ser o coordenador ofensivo do time. Acho que isso vai mudar muita coisa. E lembrando, esse é um time que ainda tem que ir atrás de um quarterback. Mas eu acho que ter ido atrás do Antonio Pierce foi uma contratação que faz sentido. Lembrando, né, Gabriel, que esse time dos Raiders, quando ele foi para os playoffs da temporada 2021, com o Bisaccia, que era técnico, o coordenador de Special Teams, que foi como interino, chegou nos playoffs e ele não foi efetivado. Muitos desses jogadores que estão no elenco atual também estavam no elenco, o Max Crosby, um deles, por exemplo, e viu o Bisaccia saindo, apesar deles preferirem que ele ficasse. O time pegou o Josh McDaniels e deu errado. Dessa vez, o Mark Davis preferiu manter o cara que os jogadores queriam, manter o técnico interino, e eu acho que faz sentido pelo atual momento do time. O modelo aqui é o sucesso do Dan Campbell, né? Eu não acho que tem Antonio Pierce se não tivesse o Dan Campbell antes, né? Que é esse modelo mais líder, que é fechado com jogadores, o elenco ama e tal, e o Antonio Pierce parece ser esse cara. Tem especulações fortes do Luke Getsy sendo coordenador ofensivo dos Raiders, né? Ele vai entrevistar pro cargo. Luke Getsy, que era o coordenador ofensivo do Chicago Bears até o último ano. O foda dos Raiders é que eles precisam... O Cliff Kingsbury também, né, Gabriel? Tem gente que foi especulado, o Cliff, que era técnico dos Cardinals, estava em USC, também pode ser um candidato. Ele foi entrevistar também em Chicago, né, o Cliff Kingsbury.
Mas assim, o Raiders tem que sair desse modo reconstrução eterna, né? Porque parece que desde que draftou o Derek Carr em 2014, é um time que tá reconstruindo, trazer mais umas peças aqui e tal, não sei o quê. E nunca parece que constrói nada de fato, né? Meio que faz a primeira base do Lego aqui e desmonta tudo, né? Antes de ter oportunidade de construir algo. Rapidinho, antes da gente dar os nossos votos para os prêmios, Comeback Player of the Year e Offensive Player of the Year, saiu uma especulação aqui agora que o Pete Carroll tá fazendo bastante lobby para ser contratado pelo Los Angeles Chargers, né? Saiu a notícia no Pro Football Talk. O Chargers, que se eu não me engano já tem uma segunda entrevista marcada com o Jim Harbaugh, com certeza fez a primeira, não lembro agora se... Sim, segunda. E já fez, parece, até uma proposta muito, muito forte, parece que, de acordo com o que foi reportado, a melhor oferta que o Jim Harbaugh já recebeu da NFL desde quando ele saiu dos 49ers, então provavelmente melhor do que aquela que os Vikings ofereceram 2 anos atrás. O fato de ter vazado assim faz eu ficar com o pé atrás de que isso tudo é uma história mesmo para ele ter mais poder de barganha para renovar com a Universidade de Michigan, né? Pra vazar. Porque normalmente quando vaza essa história o técnico já tá perto para fechar e tal, não sei o que. Aí agora dizer que veio a proposta, mas ele não aceitou ainda, eu fico um pé atrás. Mas o Pete Carroll, se tinha alguma dúvida que ele ia continuar trabalhando na NFL, ele não tem. Ele quer continuar como head coach. E eu acho que o cargo do Chargers é muito atrativo, né? Você começar já tendo Justin Herbert é mais do que meio caminho andado. Sem dúvida. É um time que tem problemas no teto salarial, vai ter que cortar, reestruturar alguns veteranos, mas, de novo, você olha para esse time dos Chargers, você tem muitos times, o motivo deles estarem mal e procurando um treinador muitas vezes é por causa da questão do quarterback. Porque se você não tem um quarterback, o time vai estar mal, e achar um quarterback acima da média é a coisa mais difícil da NFL. Os Chargers já começam tendo um quarterback, talvez os 5 quarterbacks mais talentosos que a NFL tem hoje, então tá no caminho certo o próximo treinador dos Chargers. O lado ruim é estar numa divisão que tem o Patrick Mahomes. Eu já tenho o top 5 quarterbacks que a gente faz todo ano, né? Top 32, eu já tenho o top 5 pronto na minha cabeça, mas não vou falar agora, só vou deixar o meu top 3 é muito decidido também. Eu acho que o meu top 5 também, com o Lamar jogando o que jogou esse ano. Pra mim o top 5 é fácil, mas não vou revelar agora. Prêmios, Caio. O penúltimo episódio aqui a gente já elegeu calouros, já elegeu o treinador do ano e agora Offensive Player e Comeback Player of the Year. Comeback Player of the Year, apesar daquele fake punch, pra mim é o Damar Hamlin. E você pode falar de Joe Flacco, pode... A gente tá votando aqui quem a gente acha que vai ser ou o que a gente votaria. Quem que a gente votaria? Tá. Pode falar do Joe Flacco, Baker Mayfield. Em qualquer ano eles seriam escolhas justas. Mas não tem como voltar demais do que o Damar Hamlin voltou. Né? O Damar Hamlin, o coração dele parou em campo. E ele foi reanimado e ele voltou a jogar futebol americano. Teve uma grande temporada? Não. A maioria dos jogos ele não foi nem relacionado. Mas só dele voltar a jogar futebol americano não tem como não ser, na minha opinião, o Damar Hamlin. Eu tô com você nessa. Eu acho que é justamente o comeback player of the year, o cara que faz o maior retorno. Assim, cara que tem muitas lesões, ou tem jogador que ninguém esperava que dava o possível, por exemplo, o caso do Joe Flacco, ele fez uma reta final de temporada, ajudou demais os Browns, o Baker Mayfield fez uma temporada bem sólida, muito acima da média. O próprio Lamar Jackson terminou a temporada passada machucado e esse ano muito provavelmente vai ganhar um MVP, mas lesão não tem nem como comparar o que aconteceu com o Damar Hamlin dentro de campo. A gente lembra na temporada passada com o jogo contra os Bengals, o jogo acabou que nem aconteceu, né? Enfim, só 5 jogos para ele, a maioria dos snaps como special teams, mas a partir do momento que ele estava no elenco final dos Bills para a temporada, né? Não final, o elenco inicial dos 53 jogadores antes da temporada, eu acho que esse prêmio já estava com ele. O único cara que pode realmente tirar é o Joe Flacco, mas o meu voto eu consigo, Gabriel, o Damar Hamlin. E eu acho que aquele fake punch foi muito pensando a história do que vai ficar legal no DVD, no documentário do título, o Damar Hamlin conseguindo a primeira descida ali no... Você já pensou se ele sei lá, faz um touchdown naquele lance? Pô, esse é um negócio de outro mundo. Offensive Player of the Year.
jogador de ataque do ano. Pra mim é uma corrida entre 2 jogadores. E eu tô curioso pra saber qual dos dois você escolheu, cara. Também acho que isso é... Só pra falar, deixar claro, né? O Defensive Player of the Year até um ano, os quarterbacks meio que estavam na disputa. Recentemente ficou muito MVP pro quarterback e o melhor jogador de ataque que não seja quarterback leva o Offensive Player of the Year. Eu também acho que tá entre 2 jogadores, mas o fato do Tyreek Hill na reta final da temporada ter caído um pouquinho de produção, ele não teve nenhum jogo com 100 jardas e um touchdown nas últimas 5 partidas que ele fez, se eu não me engano, coloca o meu voto pro Christian McCaffrey. Christian McCaffrey terminou o ano com mais de 2.000 jardas de scrimmage, melhor marca da NFL, 21 touchdowns de scrimmage, melhor marca da NFL, liderou a NFL em touchdowns, em jardas corridas, mais de 5 jardas por carregada. Ele fez touchdown em todos os jogos, acho que 14 dos 16 jogos que ele jogou. Foi a alma desse time do San Francisco 49ers, que terminou com a campanha número 1. É o cara que mais produziu de ataque, o cara que mais fez touchdown, então pra mim o prêmio ali. Caio, vamos supor que você é um coordenador defensivo na NFL. Primeira coisa, eu não te contrataria como head coach, desculpa, Caio. Segunda coisa, você vai enfrentar o 49ers, você vai enfrentar o Miami Dolphins. Qual jogador te obriga a mais ajustes? O Tyreek Hill ou o Christian McCaffrey? O Tyreek Hill. Mas se fosse assim, Gabriel, o Tyreek Hill teria que ser o Offensive Player of the Year todo ano que ele tá na NFL. Porque eu acho que nenhuma defesa nunca teve que se ajustar a um jogador, pelo menos nos últimos 5 anos, igual o Tyreek Hill. Mas isso não necessariamente significa que ele vai ter uma produção. A questão o Tyreek Hill, ele não produziu a segunda metade da temporada igual ele produziu no começo. Eu acho que se o Tyreek Hill termina o ano com mais recepções, jardas recebidas e touchdowns recebidos, aí ele estava na disputa. Ou se, por exemplo, ele passasse de 2.000 jardas, o que muita gente achou que ia acontecer no ano. Isso não aconteceu. Ele termina o ano, ele não bateu nem na casa das 1.900 jardas. Foi um ano muito, muito bom do Tyreek Hill, mas eu voto do cara pro Offensive Player of the Year, o cara que produz mais, jogador de ataque que mais contribuiu pro time. E eu acho que, eu não tenho dúvida que esse cara é o Christian McCaffrey. Eu discordo, eu vou de Tyreek Hill. Que eu acho... Pra mim, as jardas e touchdowns não são criadas iguais, né? E se você vê a média, por exemplo, de jardas por toque na bola do Tyreek Hill é superior, e o que o Tyreek Hill faz, na minha opinião, tem um grau de dificuldade maior do que o Christian McCaffrey faz. Por isso eu vou de... Vai ficar entre os dois. Vai ficar entre os dois, com certeza. Não tem ninguém que vai tirar dele. Não chegue nem perto, né? Mas eu vou de Tyreek Hill. E eu acho que o Christian McCaffrey vai ganhar. Meu voto é Tyreek Hill. Quem eu acho que vai ganhar vai ser o Christian McCaffrey. Mas é isso. Sigam Caio Miari, @Caio Miari lá no Twitter. Caio, brigadão aí pela participação. E até a próxima. Obrigado pelo convite, Gabriel. Sempre vão participar. Finais de conferência chegando, vai ser muito bom também. Grande abraço para todo mundo que ouviu a gente. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta amanhã com um episódio sobre NBA. Sexta-feira com um preview da rodada que é exclusivo para apoiadores. Se torne apoiador, o link tá na descrição. E na madrugada de domingo para segunda-feira, aquele pós-rodada que vocês estão acostumados, falando das 2 finais de conferência e já fazendo um mini preview do Super Bowl. Então, até lá. Tchau.